Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. Como é bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Baixo índice de chuva favorece a colheita da safra 22-23 nas principais regiões produtoras. Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo reúne lideranças do agro para dar posse às comissões técnicas da entidade. Desemprego no Brasil sobe quase 9% no primeiro trimestre do ano. O Vaneagara de Jundiaí, município no interior de São Paulo, conquista a indicação geográfica. E ainda neste fim de semana começa a Expo Zebu edição 88, a maior feira zebuína do mundo com cobertura completa daqui do canal Terra Viva. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, reuniu nesta manhã na capital paulista lideranças do agro para dar posse às comissões técnicas da entidade. Importantes representantes do agronegócio participaram da cerimônia de posse das comissões técnicas da FAESP, como a senadora Damares Alves, que ressaltou a importância do agro paulista para o desenvolvimento do setor. O agro de São Paulo, ele é o responsável pelo PIB nacional. O agro de São Paulo resistiu a uma pandemia, são heróis. Os nossos produtores rurais de São Paulo são verdadeiros heróis. E eu venho para esse momento muito feliz. É a minha primeira agenda oficial em São Paulo como senadora e eu fiz questão de vir aqui para dizer o quanto nós precisamos do agro de São Paulo. E a gente quer que ele se fortaleça cada vez mais, que gere mais emprego, mais renda. As comissões técnicas da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo são fóruns de discussão sobre os setores produtivos e temas relacionados ao desenvolvimento do agronegócio paulista. Elas têm como objetivo discutir os principais desafios da atividade. Hoje você tem aqui as grandes lideranças do interior do Estado. São 200 lideranças que aglutina todo o interior do Estado. São 16 comissões para que você possa ouvir o produtor e verificar as dificuldades que ele tem para ele fortalecer. Hoje nós temos de manter o pequeno e o médio produtor forte para que ele possa produzir e diminuir a insegurança alimentar do nosso país. E o fator mais importante nesse sentido é quando você descobre no local onde que você tem as possibilidades de aumentar tanto a produção quanto a produtividade. E aí te dá o vetor de desenvolvimento onde você leva essas preocupações tanto para o governo municipal, estadual e federal. A retirada da vacinação de febre aftosa em São Paulo e o fundo sanitário serão alguns dos temas discutidos pela Comissão Técnica de Bovinocultura de Corte. A retirada da vacinação de febre aftosa, que São Paulo faz parte do grupo 4, o fundo sanitário, o Fundepec, também que a FAESP está na presidência do Fundepec, junto com a Sociedade Rural Brasileira. Então são temas muito sensíveis e muito importantes para a cadeia da pecuária de corte paulista. Para o coordenador da Comissão Técnica de Grãos, Márcio Vassoler, o foco será o auxílio para o produtor em relação à alta dos custos de produção. Estamos aí com preços compatíveis. Este ano diminuiu muito o preço e os custos do produtor ainda é o custo do ano passado, quando existia custos altos. Então, essa comissão ela vai estar trabalhando nas lideranças para que a gente consiga trabalhar com tecnologia para baixar esses custos, para que quando o produtor sofre essa baixa de preços, ele consegue suportar na atividade. E, por fim, a Comissão Técnica de Política Agrícola será responsável por integrar as políticas desenvolvidas por todas as comissões. Um aglomerado de todas as políticas atuando, juntando elementos para que a FAESP consiga fazer as suas reivindicações perante as autoridades. Assim a gente consegue colocar todas as necessidades de todos os produtores representando pelas outras comissões. Então a gente já começa a fazer trabalho tanto na parte legal quanto na parte prática e técnica, porque a parte técnica é o que vai dar mais suporte para que a gente consiga fazer boas leis para atender todo o agro.
O baixo índice de chuva favorece a colheita da safra 22-23, informou a Conab. De 1º até 21 de abril, a pouca chuva nas principais regiões produtoras de grãos do país beneficiou a colheita das culturas de primeira safra do ciclo 22-23, de acordo com o Boletim de Monitoramento Agrícola da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado nesta sexta-feira. O documento aponta que, mesmo com baixo índice de precipitação, a umidade do solo não tem sido um problema para o bom desenvolvimento da segunda safra de grãos em grande parte das regiões. O IBC-BR, conhecido como a prévia do PIB brasileiro, subiu 3,3% em fevereiro na comparação com janeiro. No trimestre encerrado em fevereiro, o IBC-BR subiu 0,82%. Com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central, o indicador acumula alta de quase 3% no ano e de 3% em 12 meses. E tem mais dados sobre a nossa economia. Com taxa de 8,8%, o desemprego cresceu no primeiro trimestre de 2023. O número de pessoas desocupadas cresceu 10%, o que equivale a algo em torno de mais 860 mil pessoas procurando por trabalho, enquanto o total de ocupados teve redução de 1,6%, cerca de 1,5 milhão de pessoas. O IBGE lembrou que esse movimento de queda das ocupações e aumento da procura por trabalho é típico desse período do ano e não foi observado apenas em 2022, quando o mercado estava se recuperando dos efeitos da pandemia. O resultado dessa pesquisa aponta para retorno do comportamento sazonal do mercado de trabalho. Para discutir esse cenário, eu chamo aqui para a nossa conversa o Silmar César Miller. Silmar, boa noite, hein? E esse desemprego aí, esse índice aí que a gente acabou de ver, continua incomodando um pouco, né? O que explica isso para a gente? Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, um recuo agora nesse primeiro trimestre do ano, segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, um desemprego na faixa de 8,8%, com um crescimento em relação ao trimestre anterior em torno de 0,9%. E ficou abaixo da expectativa. Aliás, o desemprego ficou abaixo de 8,9%, que era a expectativa dos analistas com relação a esse segmento aqui da estatística divulgada pelo IBGE. E chama a atenção que houve um crescimento forte aqui de pessoas desempregadas, de 10%, né, no trimestre anterior. E dados não muito bons, dados negativos sobre o desemprego na economia brasileira. Claro, a gente observou, típico de um início de ano, janeiro é um mês bastante fraco, início de ano, depois vem período de carnaval, tudo isso dá um acesso à parda, que consequentemente também gera menos procura por empregados no comércio, na indústria e outros setores. Então, é típico, não chega a preocupar, embora seja realmente um índice negativo, a expectativa é de que as coisas melhorem a partir de agora. Quanto pode melhorar é outra pergunta, vale outros 500, porque tudo depende agora de uma retomada mais forte da economia, que depende também bastante de iniciativas do próprio governo. A gente lembra aqui que as coisas estão muito paradas no Congresso, de uma reforma fiscal importante que possa mexer mais com a economia. Isso está em compasso de espera ainda. Nós estamos entrando no mês de maio e agora começam a pipocar comissões de inquérito mista e diretamente na própria Câmara, que podem retardar ainda mais o processo de votação de matérias importantes de interesse da economia brasileira, como é o caso do novo arcabouço fiscal que vem sendo proposto pelo governo já desde o início do ano. Tanto que pontos de interrogação daqui para frente, a expectativa da economia de menor inflação para frente, que é um dado, mas falta realmente empurrão que pode vir de políticas públicas, porque a economia em geral aqui no que depende dos empresários está um pouquinho devagar, pelo menos até agora nesse início do ano, né, Márcio? Pois é, não está fácil. Silmar, e os mercados, hein? Como é que ficaram as principais commodities para fechar a semana? Fim de semana e fim de mês também, né? Coincidendo com mercados aqui, dá até para fazer um balanço rápido aqui das principais commodities. Olha, o dado positivo dessa sexta-feira foi uma recuperação no mercado de grãos, que andava muito devagar, muitas quedas ultimamente. Soja, milho e trigo subiram nesta sexta-feira, mas não evitaram um tombo aqui, tanto no saldo da semana quanto do mês.
Soja, por exemplo, na semana ainda fechou no negativo, comparado essa sexta com a sexta-feira anterior, queda de 2,1%, e no mês também 3,8% a menos em relação ao final do mês de março. Milho pior ainda. O milho na semana caiu 5,2%, no mês quase 9%. Mesmo com a melhora no dia de hoje, subiu 0,6%, a soja subiu 1,1%, é uma recuperada, mas não recuperou a perda que ocorreu nas últimas semanas. Trigo, a mesma coisa, no dia subiu hoje 0,7%, mas na semana ainda um tombo grande de 5,8%. Vamos ver se esse desempenho melhor nesta sexta-feira significa uma tendência nova para a semana que vem, porque até agora a situação é muito crítica para o setor de grãos, produtores muito preocupados com os preços caindo lá no interior do país também. Na Bolsa de Nova York, um desempenho um pouco melhor, o algodão voltou a subir hoje, 0,5%. Açúcar, que é o mercado que mais vem crescendo ultimamente, para a alegria das nossas usinas e produtores de cana, o açúcar fechou estável hoje, mas acumulou na semana uma alta de 11% e no mês 24%. O açúcar está bombando e não mostra sinais de recuo, pelo menos no curtíssimo prazo. Então esse foi o grande destaque da semana e também do mês. Suco de laranja subiu hoje também, 0,8%. Na contramão, o café arábica teve o seu dia do vendedor hoje, caiu 1,2%. E o boi gordo também teve um respiro hoje, Márcio. Subiu hoje no mercado futuro, pelo menos 1,6% no contrato de junho, mas no mercado físico a situação continua muito complicada, especialmente por conta da China, né, que anunciou uma reabertura das importações, mas muito limitada. Importações de carne bovina, então isso continua pressionando muito os preços do boi aqui no nosso mercado interno. No mercado financeiro, o dólar fechou o dia com alta de 0,2% a R$ 4,99, mas o saldo da semana ainda foi negativo em 1,4%. E o mercado de ações com alta de 1,1% nesta sexta-feira, Márcio. Esse é o resultado desta semana, portanto. Pois é, encerrando o mês então, né, Silmar? O que a gente pode esperar de maio? Olha, a expectativa, pelo menos está encerrando a colheita da soja, por exemplo, isso é uma boa notícia, safra recto confirmada, não tem mais volta agora. Expectativa com relação ao milho, tendência é positiva, mas o milho ainda precisa de chuva neste mês de maio, porque tem muito milho que foi plantado tardiamente, por conta de muita chuva no início do ano, isso retardou o plantio, vai retardar também o desenvolvimento das lavouras. Então, ainda existe um ponto de interrogação com relação ao milho. Mas a tendência me parece positiva. Então, possivelmente, Márcio, vamos encaminhar para uma nova safra recorde também de milho. O que falta, Márcio, é preço. O produtor está muito preocupado, tanto com a soja quanto com o milho, porque o preço não reage. Teve essa reaçãozinha que a gente comentou agora há pouco, mas lá no interior, lá onde realmente a coisa acontece, o preço está muito ruim. Só para dar um exemplo aqui, o preço do milho em Sorriso, lá no norte do Mato Grosso, um dos grandes, maiores produtores de soja e milho do país, é o município que mais produz ambos os grãos aqui, o preço está perto dos R$40. É a metade do que se via no início do ano e é um preço muito próximo daquele preço mínimo de garantia do governo, que nunca mais foi usado, fazia muito tempo que não se usava isso. Aquele piso mínimo, para não dar prejuízo total ao produtor, o governo garante um piso lá na hora dos R$40, R$41, se não me engano, que é o vigente nesse momento. Está perto disso, coisa que há muito tempo não se via. Em suma, nesse sentido, no caso de preço, a situação não está boa não, embora a safra seja boa. Um maio melhor, então. Silmar, bom descanso, bom feriado. Bom feriado para todo mundo, até terça-feira. Valeu, até mais. A seguir, a previsão do tempo, para quem vai curtir, para quem está precisando saber por causa do trabalho também. E ainda, peixe mero corre em risco de extinção. Vamos conhecer um projeto que tenta salvar essa espécie daqui a pouquinho. Até já. Gente, olha só, voltamos para falar do poder de compra do avicultor que cresceu em abril, de acordo com os dados divulgados pelo CPEA. O cenário é positivo para o avicultor mesmo com a queda dos preços da ave viva no mercado doméstico. Um dos fatores que ajudaram a elevar o poder de compra foram os baixos preços dos insumos como milho e farelo de soja. Em São Paulo, a média do preço do frango vivo é de R$ 4,76 o quilo na parcial de abril. A queda foi de 2,7% em relação ao mês de março. Segundo o CPEA, o motivo da baixa é a menor procura pela carne de frango por parte dos atacadistas e varejistas,
que resultou na pressão das cotações do animal vivo e diminuindo a demanda de lotes da ave viva. Sexta-feira, viajamos pelo país com as principais notícias do agro. Nesta semana, a Embrapa Amazônia Ocidental desenvolveu um aplicativo chamado Cronos Plantio, que vai ajudar produtores de banana e guaraná da região. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Brasil. Um termo de cooperação assinado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Ministério Público do Estado de São Paulo visa compartilhar dados sobre a regularização ambiental das propriedades rurais paulistas. O governo vai partilhar informações referentes ao cadastro ambiental rural, o que inclui situação e condição do cadastro em todas as etapas: inscrição, análise e regularização. Além disso, a Secretaria vai promover capacitação e especialização dos servidores do Ministério Público por meio de palestras, cursos e participação em seminários e congressos para integrar o cumprimento do termo assinado. A Embrapa Amazônia Ocidental desenvolveu um aplicativo chamado Cronos Plantio, que vai ajudar produtores de banana e guaraná. A tecnologia auxilia as culturas no manejo, na adubação e controle de doenças. Além disso, a ferramenta pode ser utilizada de forma offline, ou seja, sem a necessidade de estar conectado à internet. O aplicativo foi feito para se adequar à região e, portanto, pode ser utilizado por produtores de todo o estado. Para pesquisadores da Embrapa, essa novidade pode impulsionar pequenas e grandes atividades pecuárias. O Cronos Plantio já está disponível na loja de aplicativos para Android. Piscicultura mineira alcança 54,7 mil toneladas em 2022, um aumento de 11,4% em relação ao ano anterior. No Brasil, o estado é o terceiro maior produtor de tilápias, gênero mais cultivado no país. Além disso, a região da Zona da Mata é a maior produtora de peixes ornamentais, com a produção anual de mais de 10 milhões de animais, respondendo por 70% do total brasileiro. Muito bem, nosso Brasil. Conhecido pelo tamanho enorme e caçado ilegalmente em nossos mares, o peixe mero está em risco de extinção. Um projeto tenta salvar essa espécie com a reprodução em cativeiro. Este gigante gentil pode chegar a 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Se alimenta de crustáceos, peixes e até de pequenos tubarões. Mesmo no topo da cadeia alimentar, o mero corre perigo. O único predador dele é o ser humano. Apesar da pesca ser proibida desde 2002, ele ainda é capturado e vendido ilegalmente. O mero é um peixe do Oceano Atlântico. Pode ser encontrado em todo o litoral brasileiro, no Golfo do México até os Estados Unidos. O risco de extinção é classificado como crítico. O objetivo desse projeto é conseguir o que nunca foi feito, reproduzi-lo em cativeiro. A dificuldade começa pela reprodução diferenciada, já que todos os meros nascem fêmeas. As fêmeas mais maduras percebem, que ali só tem fêmeas e elas sofrem um gatilho. E durante um ano, eles se transformam em macho. É um processo bem difícil, porque eles são bem sensíveis. Se acontecer, vai ser inédito e ficaremos muito felizes. É uma tentativa, de não sumir, igual vários animais que estão sumindo do ecossistema. O Aquário de São Paulo é a nova morada de 4 jovens meros. Em breve, eles vão passar por exames para confirmar se algum já se transformou em macho. Mas, pelo comportamento dos peixões, os pesquisadores estão confiantes. A gente só vai conseguir realmente saber se está rolando namoro se souber que tem meninos e meninas, vamos dizer assim. Mas, pelo jeito, o clima ali tá bom. Tá, eles já estão caminhando para isso. Trabalho com pesquisa que vai dar certo. Bom, vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para todo o país nesse fim de semana. E quem conta pra gente como é que fica o clima é a Luísa Cardoso.
Neste sábado, uma área de alta pressão vai continuar impedindo a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do centro-sul. Desde o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, boa parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O sol vai aparecer no céu entre poucas nuvens e não tem previsão de chuva. Já em relação à frente fria que se deslocou em direção ao oceano, ainda vai manter as instabilidades sobre o Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais. As pancadas de chuva devem ser bastante persistentes e, inclusive, vir acompanhadas de queda de granizo. Já em relação ao Maranhão, Piauí e Ceará, também o alerta é para temporais com fortes rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Nas áreas em verde claro no mapa, o sol vai intercalar períodos de chuva isolada, mas com menor volume acumulado. Falando nas temperaturas neste sábado, 30 graus de máxima em Natal, Salvador e sobre o centro-sul do país, as temperaturas máximas ainda devem ser um pouco mais amenas. 24 de máxima em São Paulo e 22 em Curitiba. Falando nos volumes de chuva desta semana, ficam concentrados ainda no norte do país, inclusive passando dos 80 milímetros em áreas do Amazonas, Pará e também do Amapá. E essa umidade é muito bem-vinda para o Mato Piba, para os cultivos de segunda safra. No centro-sul, na maior parte da região, o sol brilha no céu entre poucas nuvens e quase não chove. Se chover de maneira mais pontual, principalmente entre Minas Gerais e Espírito Santo, justamente por conta da chuva que deve acontecer a partir deste sábado e continuar no domingo e na segunda-feira, e também no Rio Grande do Sul, 40 milímetros na área do litoral, assim como Santa Catarina. Essa umidade também é bem-vinda para o enchimento de grãos da soja no estado gaúcho. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país, mas mesmo assim, os maiores volumes acumulados ficam no norte e a condição de tempo firme se estende ainda para o centro-sul. Além disso, a colheita do café vai poder avançar tanto em Minas Gerais como no Espírito Santo, justamente por conta desse tempo firme. Obrigado, Luísa. A seguir, vai começar a edição de número 88 da maior feira de raças zebuína do mundo, a Expo Zebu. Uva Niagara de Jundiaí, município no interior de São Paulo, conquista a indicação geográfica. Daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no Jornal Terra Viva. A abertura oficial da edição de número 88 da maior feira de raças zebuína do mundo, a Expo Zebu, é neste sábado. Mas já tem coisa boa acontecendo por lá e quem participa do JTV com a gente agora, falando direto de Uberaba, Minas Gerais, palco do evento, é o Lourenço Campos. Já está com a gente aqui o Lourenço Campos, leiroeiro, que vai participar já às 8h35 da noite, depois do DBO na TV, aqui no canal Terra Viva, do leilão Tradição MAB Convidados. Ô Lourenço, que alegria tê-lo com a gente aqui. Muito obrigado pela gentileza de vir para cá, para chamar todo mundo, né, para mostrar, inclusive, o que tem daqui a pouquinho, não é mesmo? Por que é tão importante esse leilão de hoje? Eu sei, mas conta para todo mundo. Boa noite. Boa noite, Márcio Campos. Muito boa noite a toda a audiência aqui do canal Terra Viva. Primeiro, é um prazer e um privilégio muito grande poder falar com vocês e me comunicar com esse Brasilzão todo aí e passar as informações do leilão do nosso querido Marco Antônio Andrade Barbosa. Ô Márcio, agora, o primeiro ponto é que o leilão de hoje vem de um criatório, vem de uma família que seleciona zebu há muitos e muitos anos, tá? O senhor Marco Antônio, na verdade, é a terceira geração, e tem os filhos dele já, né? A quarta geração já da família, selecionando zebu, selecionando Nelore pintado, tudo. E tudo que ele faz com muito critério, é muito rigoroso e é realmente um criador na verdadeira acepção da palavra, tá? Estaremos vendendo hoje tudo que ele produz, tá bem? Fora a tropa, vamos dizer, os equídeos e moares, né, que o Marco Antônio é um craque na seleção, jumento, jumenta, cavalos de várias raças. Hoje estaremos vendendo somente animais, porém animais de altíssimo nível, altíssimo gabarito.
Eu vou falar o que nós vamos ofertar e pela ordem de apresentação desses animais, até para o nosso telespectador ficar atento ao que vai acontecer a partir das 8h35. Estaremos vendendo Nelore pintado. Nelore pintado nós teremos reprodutores e matrizes, serão 18 lotes de reprodutores e matrizes de altíssimo nível, de altíssimo gabarito. O Marco Antônio, ele vende já do avô dele essa seleção do Nelore pintado, que ficou guardada lá nas fazendas do Mato Grosso, mas de um tempo para cá ele trouxe para Minas Gerais, trouxe aqui para as unidades de produção Maab, aqui em Uberaba, e intensificou essa seleção através de todas as biotecnologias de reprodução disponíveis no mercado. Hoje ele faz a venda de animais de muita qualidade, animais realmente de muito gabarito. E tem um detalhe, ele cria Nelore pintado mocho, o que é uma coisa rara de se ver também, tá bom? Então é isso que estaremos vendendo na abertura do leilão às 8h35. Venderemos 20 lotes de Nelore pintado. Na sequência ao Nelore pintado, que vocês vão ver nas imagens aí, venderemos uma bateria de Nelore mocho. São poucos animais, apenas 5 lotes de Nelore mocho, mas de enorme qualidade, meu amigo. Um gado fantástico, um gado realmente que tem um diferencial de seleção maravilhoso. Que são poucos, porém o Marco Antônio da seleção Maab tirou realmente os animais de grande destaque. Teremos, após a venda do Nelore mocho, Márcio, teremos a venda de animais indo do Brasil, tá ok? Teremos a venda de animais indo do Brasil, apenas 2 fêmeas e um touro da raça indo do Brasil. Na sequência ao indo do Brasil, venderemos o gado POI, o Nelore padrão que venderemos hoje é 100% composto de oferta de animais POI, de muita qualidade, como tudo hoje aqui é muita qualidade, né? E para a gente encerrar, após a venda do POI, para fechar o leilão com chave de ouro, nós teremos a aspiração de matrizes Puganur. É a primeira vez no Brasil que se vende Puganur, tá ok? Vocês vão ver nas vacas POIs aí do Marco Antônio, mas no final do leilão, ele tem essa seleção de gado Puganur e estaremos vendendo também. Então eu convido todo o Brasil, fica com a gente, nos acompanhe, fique conosco. Hoje, a partir das 20h35, o grande leilão Tradição Maab. Valeu, muito obrigado pelo espaço, viu? É isso, Lourenço. A gente que agradece aqui de ter você conosco aqui abrilhantando o JTV, ainda mais trazendo os detalhes do leilão. E depois, fora do ar, a gente vai conversar para saber se a gente não tem um grau de parentesco aí, né, Lourenço Campos? Valeu, obrigado, um abraço para você. Ótimo leilão daqui a pouquinho, então, aqui no canal Terra Viva. E eu quero reforçar o convite que o Lourenço fez, hein? O Terra Viva traz a cobertura completa da Expo Zebu edição 88, inclusive com programas transmitidos diariamente, ao vivo, da maior feira zebuína do mundo. E como o jornalismo do canal Terra Viva está sempre junto do agro, além da Expo Zebu, estaremos também na AgriShow, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Então, nosso convite dobrado aqui, não perca as coberturas especiais que estamos preparando para você. Uva Niágara de Jundiaí, município de interior de São Paulo, conquistou o selo de indicação geográfica que agrega valor à fruta. Uma luta dos 700 produtores da região que durou 14 anos. Os pés estão abarrotados de cachos ainda verdes. Aos poucos, a cor rosada vai aparecendo. Anderson é a 4ª geração da família a plantar uva. A história, que começou com um bisavô, já tem 130 anos e segue firme. Hoje, são 7.000 pés de uva Niágara. Acho que já está no sangue, sei lá, da família. É uma paixão, um amor que a gente tem pela cultura, uma história, uma tradição. O município de Jundiaí, no interior de São Paulo, é conhecido como a terra da uva. E agora conta com outro reconhecimento. Essa uva Niágara, tão comum por aqui, conquistou a indicação geográfica, o que permite aos produtores venderem algo diferenciado. O diferencial dessa região nossa, dessa terra, desse clima que a gente tem, a qualidade dela é superior a outras regiões que produzem uva também. A doçura, a coloração, o perfume da uva dessa região é diferente. Para nós, município, é muito importante isso, porque isso vai agregar mais valor a este produto, né? E, consequentemente, fazer com que o homem realmente se fixe no campo. A ligação da uva Niágara com o Jundiaí começou no início do século XX. Foi ali, na região, que ocorreu a mutação de cor.
de um pé de uva branco, né, que a gente chama, né, que é essa uva aqui, surgiu um cacho rosado. E aí se marcou o galho desse cacho e foi se reproduzindo essa uva. E aí se tornou a primeira variedade de uva brasileira registrada. O reconhecimento da indicação geográfica foi oficializado no dia 4 de abril, mas a luta, encabeçada por René, começou em 2009 e vai beneficiar cerca de 700 produtores. Isso é uma conquista grande para os produtores, né? 14 anos esperando este selo e estava mais do que provado que já era diferencial. O próprio consumidor, que foram consultados, as análises, mostrou que a nossa uva ela é diferente das outras. Então, por isso que ela tem que ter um valor agregado para beneficiar os produtores. Ótimo, importante reconhecimento para esses produtores de Jundiaí. Aliás, muita gente deve estar na maior polêmica em casa agora, né? O apresentador falou uva Niágara a hora que chamou a reportagem. A repórter, durante a reportagem, falou uva Niagara. E aí, gente, que confusão é essa? Quem é que está falando certo? Não tem confusão nenhuma, está todo mundo certo. As duas pronúncias estão corretas, mas o pessoal, os produtores de Jundiaí, optaram por Niagara. Então fica aí a Niagara de Jundiaí. Obrigado vocês, produtores de Jundiaí, por cuidarem dessa uva deliciosa pra gente. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno e nos plantões do fim de semana, mas, sobretudo, que você saiba aproveitar os próximos dias. E o convite, continua com a gente.